Bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa madrugada aos meus colegas que tiram da madrugada para estudar. Meu nome é Paulo, esse é meu colega Hugo. Nós iremos falar sobre política monetária, metas para a inflação. Bom, pós Segunda Guerra Mundial, as políticas econômicas foram denominadas pelas ideias keynesianas. E pós esse período, emergiu a teoria do trade-off entre inflação e taxa de desemprego, baseada na curva de Phillips, que dizia o seguinte: quando o desemprego está baixo, a inflação está alta. E ocorre o contrário, quando o desemprego está alto, a inflação está baixa. No fim dos anos 60 e durante a década de 70, essa teoria não responde mais o fenômeno que estava ocorrendo: alta inflação e alta taxa de desemprego. Aí na década de 70 surgem os novos clássicos, com a teoria das expectativas racionais e a neutralidade da moeda no curto e no longo prazo. Na década de 80, surgem os novos keynesianos, como contraponto às teorias dos novos clássicos. Para esses, a política monetária tem efeito no curto prazo, devido à existência de imperfeições no mercado. Nos anos 90, o regime de metas de inflação tornou-se o principal instrumento na condução da política monetária, com o principal objetivo de controle de inflação. Esse regime monetário trabalha com a publicação periódica das metas numéricas e os intervalos para sua variação e o tempo determinado para alcançá-las. O regime de meta de inflação iniciou-se na Nova Zelândia em 1990. No Brasil, começou a ser usado em 1999, com o plano de regime de inflação monetária, tendo o uso da taxa de juros Selic para o controle da inflação. O que é regime de metas de inflação? No regime de metas de inflação, o Banco Central ele atua de forma a alcançar um nível de inflação pré-estabelecido e também divulgado. Que elementos caracterizam o regime de metas de inflação? Mecanismos para tornar as autoridades responsáveis. As autoridades, que no caso são os bancos centrais, eles devem possuir alguns mecanismos para se tornarem responsáveis pelo cumprimento dessas metas estipuladas. Com o cumprimento dessas metas, os bancos ganham credibilidade. Conhecimento público. O público ele deve estar ciente sobre essas metas. O público deve ter conhecimento sobre as metas que eles estão almejando. Comprometimento. O comprometimento é muito importante. Os bancos centrais eles devem cumprir com o que eles estipulam, pois o mercado ele gira em torno dessas metas. Ele se baseia nessas metas de inflação. Estratégia, claro. Devem existir estratégias pré-estipuladas, pautadas e devem ser muito claras para o entendimento de todos os agentes e do público. Entretanto, não somente o anúncio é importante para o cumprimento dessas metas. A transparência e a informação, a publicação constante do processo para alcançar essas metas é muito importante também. Pré-condições para adotar o regime de metas de inflação. Autonomia dos bancos centrais. Os bancos centrais precisam ter autonomia para agir com as políticas monetárias para poder alcançar essas metas estipuladas, pré-determinadas. Situação fiscal estável. A economia não pode estar em crise, de modo que o Banco Central, com a sua atuação, não venha interferir de forma prejudicial à economia. Metas críveis. Metas críveis. Não deve estipular metas de inflação que não é viável. As metas de inflação elas devem ser
alcançáveis. Você não pode estipular uma meta para depois você não conseguir alcançá-la. Conhecimento sobre o funcionamento econômico. Os bancos eles devem ter conhecimento do total funcionamento da situação econômica do país, do funcionamento, principalmente dos mecanismos de transmissão das metas de inflações. Bandas de metas para inflação. O que são as bandas de meta? As bandas de metas é um limite, ela possui um teto e um pé. Se você possui uma meta de inflação de 4,5, por exemplo, com um teto de 6 e um pé de 3, você vai ter todo esse espaço para você trabalhar suas políticas monetárias. O Banco Central não consegue agir de uma forma perfeita até a meta de inflação exatamente 5,5. Uma outra razão para existir as bandas de meta de inflação: se a economia tiver algum choque forte, o banco consegue, através de uma política, voltar a direcionar a sua meta para o 5,5, o 4,5, perdão. Por exemplo, a meta de inflação está em 3,5 e tem um choque de modo que a inflação suba próximo de 6. Logo, o banco vai agir de forma a reduzir essa meta de volta para 4,5. Quais os mecanismos de transmissão? Quais mecanismos de transmissão são utilizados para informar as metas de inflação ou identificados? Os mecanismos de transmissão são os canais por meio dos quais, através da taxa de juros básica, afetam outros agentes econômicos, tais como preços e produtos. Quais os horizontes temporais? Horizontes temporais são em quanto tempo você analisa se a sua meta de inflação foi ou não alcançada. Nós temos aqui 3 tipos de tipos de horizontes temporais. No caso, tem um ano calendário, que é utilizado no Brasil. No ano calendário, você verifica se a sua meta de inflação foi alcançada de ano em ano. Tem o Rolling Window, que no caso é o que é utilizado, que você analisa a sua meta de inflação todo mês. Mensalmente é analisado se a sua meta está sendo alcançada. E também tem alguns países não possuem um horizonte, sem horizonte. Eles não estipulam uma data para alcançar essa meta. Eles ficam agindo com políticas enquanto eles não conseguem alcançar a sua meta. No momento que alcança a sua meta, termina o seu horizonte. Então, galera, essa foi a nossa apresentação. Falamos sobre política monetária com metas de inflação e a sua história. O Hugo falou como ela foi iniciou, né? Como ela se iniciou, a partir de onde ela surgiu, e eu falei um pouco mais sobre o que ela é, como ela funciona na verdade. Espero que possamos ter sido bem claro com o nosso trabalho. Qualquer dúvida pode estar nos contatando. Obrigado.